Tudo. Acordou agora, Luiz? Não. Ativa a câmera. Ok. Aí, então vamos para os colegas sentarem, né? Até agora ninguém entrou. Ainda não entraram o restante. Agora eu tô vendo. Estão me ouvindo bem? Sim. 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 Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Como vocês estão? Estão bem? Sim. Sim. Sim? Sim. Vamos começar então com a chamada? Vamos lá? Faltando o quê? Ana Laura, Alice, Daniel. Vamos lá então. Alice não entrou ainda, né? Deve estar entrando, deve estar para entrar. E Ana Laura também ainda não. Daniel também não. Emanuele, presente, né? Luísa, presente. Luiz, presente. Mariana, presente. E a Mirella, presente. Oi. O Daniel falou que não tá conseguindo entrar, que a internet dele tá muito ruim. Vixe. Fala pra ele aí pelo WhatsApp tentando, tá? Pelo menos pra ele ir com presente. Tia, eu Oi. posso tentar. Eu também posso ir tentando aqui no iPad, porque aqui no celular é pior e eu tô escutando. Só vou tentando aqui. Só vou desligar a câmera só pra mim tentando aqui. Ou eu deixo assim. Você que sabe. Tá, tudo bem. Entra aí então pelo iPad pra gente iniciar a aula, tá? Enquanto isso eu vou compartilhar com vocês a tela, tá bom? Nós vamos usar slides de novo. Tá. Eu compartilho com vocês a minha tela. Todo mundo está com o material preparado? Livro, marca-texto? Sim. Então eu vou aqui compartilhar a tela. Mariana, você mandou mensagem pro Daniel? Fala aí pra ele. Ele falou que vai tentar. É a senha que tá dando errado aqui no meu. Por quê? Ó, vê lá. É I, K maiúsculo. Isso. E minúsculo. Espera um minuto que eu vou pegar o suporte. X maiúsculo, né, tia? Isso. B minúsculo. Isso. Aí olha aqui, o que dá? Deixa eu voltar aqui. A minúsculo, ó. Aqui. Minúsculo, E minúsculo, X maiúsculo e B minúsculo. Pera, tia, vai falando pra mim. Isso, vai, tia. Fala aí pra mim que eu vou digitando aqui. I minúsculo, K minúsculo, E minúsculo, X maiúsculo, B minúsculo. Ainda fala que tá errada. Não tem por que tá errada, essa é a senha. E o ID tá certinho? Tá, a gente escreveu muitas vezes. Não, então fica pro celular mesmo, tô te vendo bem. Tá Por que bom, que tá então. ruim o celular? Não, é que aqui é maior, aqui é melhor. A senha é a mesma. Não sei por que tá assim. Né? Eu vou compartilhar com você. Eu tava lá quieta na minha, ela me mandou mensagem, Alice, você fez a tarefa? Que tarefa? Eu falei, fiz. Ela me mandou uma página de outra página. Eu fiquei, como assim, Mariana? Não teve essa tarefa. Depois que eu fiz a tarefa, ela foi lá e falou que não era, que ela colocou errado. Não, tava errado. Mariana? Sim, a Mariana. Que tarefa errada é essa, Mariana? Eu tô muito Era da página... Quer ver? Da página 23 e 24. 23, 24? Mas já foi, a gente já fez. Isso aqui é atividade passada.
Uhum. Então, atividade que já passou. Mas tá tudo ok agora? Você conseguiu se situar? Sim. Sim? Então tá bom. Uhum. Qualquer dúvida é só você me chamar no zap, viu? Tá. Tá bom? Sim. Então vamos lá, vamos lá no livro, página 30. Ô, professora, Oi? eu acho que tipo assim, a internet tá meio ruim hoje, eu acho que vai ficar saindo toda hora. Tem nada não, tenta ativar a sua câmera e Tá. fica na aula. Se cair, você vai acessando, tá? Uhum. Porque esses problemas de internet acontecem. Só ativa a sua câmera. Sua câmera está Acabou. desativada. E deixa eu colocar a presença para você, porque eu não tinha colocado ainda. Mãe, tira o coisa lá pra mim, o pão de queijo. Quem é? Conseguiu, Daniel? Só tô pegando aqui. É que eu vou pegar aqui os materiais rapidão. Então pega e volta rápido, que eu preciso ver você com a câmera ativada. Tá? Alice, o que deu de errado aí? Já vou ativar, tia. Só tô tentando de novo. Ah, tá. A senha é essa, não tem erro não. Ok. Sim. Ótimo, então vamos lá. Vamos falar da reprodução em peixes, né? Página 30 do livro Pronto. de vocês. Deu certo? Sim. Não. Entrar não, mas eu liguei a câmera. Tá. Então vamos lá. Eu trouxe para vocês, meu objetivo hoje é tentar concluir esse capítulo, tá bom? De reprodução dos animais. Então, eu trouxe para vocês algumas curiosidades sobre os peixes que não tem no livro de vocês, como eu já comentei com vocês que eu traria. E aí, a gente vai dar uma pincelada mais rapidinha para a gente tentar concluir com o assunto que finaliza o livro, tudo bem? Uhum. São só 2 páginas para a gente terminar esse capítulo. E aí a gente entra no próximo capítulo desse livro. Pra Qual gente que é, tia? finalizar ele e começar um novo. Página 30. Reprodução em peixes. Não, eu sei, tia. Tô falando qual é o próximo capítulo, sei lá. O próximo capítulo desse livro é o capítulo que vai tratar só de reprodução humana. Capítulo 2. Aí encerra o livro 1, né? Aí a gente entra no livro 2, tá? Ok. Esse capítulo aqui também acho que a gente não vai enrolar muito nele não, porque esse processo de reprodução a gente já estudou bastante. Não E também só modifica muito tem que decorar isso aí, né? e não muda muito dos seres humanos para os animais, não. Só tem umas características um pouco diferenciadas, mas o processo é praticamente os mesmos termos científicos, sabe? Sim. Que a gente utiliza, não tem tanta diferença. Então, vamos lá, né? A reprodução em peixes, né? Os peixes, eles são classificados em duas classes importantes. O livro de vocês tem um resumo bem pequenininho mesmo, né? Que fala que existem os peixes cartilaginosos, né? E só, né? Os peixes cartilaginosos, como os tubarões e arraias, são apresentações separadas, a fecundação deles é interna, né? E também o desenvolvimento ele é direto, né? Então, os espermatozoides são inseridos no interior do corpo da fêmea por órgãos copuladores, são chamados de clásperes. Se vocês derem uma olhadinha aí no livro e aqui no slide eu coloquei essa imagem, tem bem aqui, né, a imagem dos clásperes, onde ocorre então esse processo, tá bom? Então, elas ficam sempre em posição ventral, tá? Nos machos, tá bom? E tem os peixes ósseos, né? Os peixes ósseos, como por exemplo a tilápia, a sardinha, eles vão apresentar a fecundação deles já são externas, tá bom? Porque os gametas eles vão ser liberados na água e se encontram fora do corpo da fêmea, tá? Então, eles têm um desenvolvimento direto ou indireto, depende do tipo. E aí, ó, vamos aqui, né?
A maioria dessas espécies de peixes é ovípara, tá? Muitas delas vão apresentar comportamentos de costa de cuidado parental. Essa imagem é um exemplo do peixinho com seu ovo, tá bom? Carregando o ovinho dele pela boca. E aí, ó, continuando, essa parte não tem no livro de vocês, mas Nossa, esse peixe é estranho. Olha o ovo desse peixe, parece bolinha, mini bolinha daquelas lá que coloca na água para crescer. Sim, parece mesmo. Então, aqui entra, então, umas características que não tem no livro de vocês que eu trouxe, né? Aí a gente vai falar das duas classes, que é o que a gente falou, né? Os cartilaginosos e os ósseos, né? O nome científico é Chondrichthyes, que vem do grego chondros, né? Cartilagem, ou peixes cartilaginosos. Aí, e os ossos, que vem do grego ostium, tá? Significa osso. Os peixes ósseos, eles são os mais abundantes em número de espécies conhecidas, totalizam um total de 95%, tá? Eles existem em várias diferenças entre peixes cartilaginosos e os ossos, tá? Existem várias diferenças entre eles. Continuando, né? Os peixes cartilaginosos, então, como o tubarão e a arraia, como a gente comentou, o que eles têm de diferente? O que a gente pode considerar? O esqueleto deles é cartilaginoso e relativamente leve, tá bom? A gente está falando em questão não do peso total, não do corpo peso total, tá? Mas a questão de peso dos ossos, tá bom? Tem presença de 5 pares de fendas branquiais, né? Que é chamado de espiráculo. É onde? O que é isso, né? Essas 5 fendas é aquela parte que fica abrindo e fechando, próximo à boca, assim, entra a água, onde entra a água e banha as brânquias, tá bom? A boca localiza-se ventralmente, né? O intestino terminando em uma espécie de bolsa chamado de cloaca. Nela se convergem os ductos finais do sistema digestório, urinário e genital. Isso aí é a composição, né? Fisiologia desse tipo de peixes. Posso passar para frente? Pode. E o peixe ósseo, né? Peixes ósseos. O que a gente pode colocar como característica? A primeira deles é que o esqueleto é predominantemente ósseo. Eles têm a presença de 4 pares de fendas branquiais, tá? É a mesma coisa, né? Deixa eu ver aqui se eu acho barbatana, cauda, peitoral. É bem aqui, sabe? Aqui, ó. Operáculo, tá vendo? É bem essa lateralzinha aqui no peixe, tá vendo aqui? Na imagem. Então, a boca localiza também na região anterior, né? Intestino, terminando no ânus, onde não há cloaca. A presença em muitas espécies de uma vesícula armazenadora de gases, que é chamada de bexiga natatória ou vesícula gasosa. Aqui eu trouxe essa imagem para mostrar como que é a estrutura, a fisiologia deles. Então, aqui a gente tem as narinas, os olhos, boca, as barbatanas, né, peitorais, as barbatanas pélvicas, que são essas aqui, peitorais essas, o operáculo, que é essa parte que a gente também chama de brânquias, tá bem aqui, né, aqui, a setinha. A barbatana dorsal espinhosa são essas, barbatana dorsal de mole, que é essa aqui, barbatana caudal, essa, pedúnculo, né, que chama linha lateral, essa aqui. Aqui está o ânus e aqui tem as escamas do peixe, tá? Então, agora, alguma pergunta sobre os peixes? Não. Não, tranquilo. Então, agora eu vou dar continuidade de acordo com o livro de vocês. Reprodução dos anfíbios, vamos lá. Trouxe só as imagens e aqui no livro a gente vai falar algumas características. Parece o gerino. Hã? Parece gerino isso? Isso é gerino? Isso, é um gerino mesmo. Tá? Então, o que é importante que a gente saiba, né? Os anfíbios, eles vão apresentar sexos separados, tá?
A maioria deles vão apresentar uma fecundação externa e desenvolvimento indireto. Vocês sabem que fecundação interna e desenvolvimento indireto não é no corpo da mãe, tá bom? Ok. A gente falou isso na aula passada, né? A fecundação, então, é um desenvolvimento da larva, vai ocorrer no ambiente aquático. Como exemplo, aqui está o girino, né? Tá vendo o girino? Sim. Até aí ele passa por um processo de metamorfose até que ele fique na sua fase adulta, tá bom? Então, os anfíbios, o que é importante que vocês coloquem aí, né? Primeiro parágrafo, podem marcar. E vocês podem marcar também o terceiro, que vai falar do processo larval, né? Larva aquática. Que é a larva aquática do girino, que também cientificamente é chamado de anurus, tá? Então, para marcar esse parágrafo? Isso, o terceiro. Vai diferir dos adultos por quê? Por respirar por brânquias, tá? Apresentar cauda, você vê que o girino, ele tem brânquia e cauda. Aí quando ele fica adulto, essa cauda some, né? Então, durante esse processo de metamorfose, como eu havia comentado com vocês, o girino ele vai perder as brânquias e a cauda, tá? E vai desenvolver, então, as pernas e os pulmões. E isso é só resumidamente, porque é claro que ele vai passar por uma série de transformações, tá? Então, a maioria dos anfíbios é ovípara, tá bom? Os ovos desse grupo não vão apresentar proteção contra dessecação. Então, em geral, eles sempre vão precisar de ser incubados em meio aquático ou em locais úmidos, por conta disso, tá bom? Ok. Podem marcar o quarto parágrafo também. Tá bom. Isso, então, assim, de importante é isso que a gente precisa saber da reprodução dos anfíbios. Vamos, então, falar um pouquinho dos répteis. Reprodução dos répteis. Coloquei para vocês só essa imagem porque ela é mais demonstrativa de como é esse processo, tá? Então, Nossa, os que répteis, estranho. página 32, é a mesma imagem do livro de vocês. É, tia, eu vi. Eu tô falando que é estranho. Não fala, né? Eles têm uma fecundação deles. Já os répteis, a fecundação deles não é externa, é interna, tá? E o desenvolvimento é direto. Então, a maioria dessas espécies tem sexos separados e também é ovípara, tá bom? Então, é importante que vocês marquem esse primeiro parágrafo e o segundo. Então, eles vão formar os primeiros vertebrados a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Então, os primeiros vertebrados que conquistaram o ambiente terrestre foram eles, essa classe de animais. Então, característica deles, né? Tem presença de ovo amniótico, tá bom? Olha aí a imagenzinha aí, ó. Presença de ovo amniótico, tá? Nos répteis, então, é envolvido por uma casca que vai proteger o embrião de dissecação. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, casca. Tá vendo essa volta? Tem toda essa casca, tá? Aqui, ela aqui, na verdade, né? E aqui a gente tem, ó. Como se fosse embrião. algo para proteger? Isso. O embrião, tá? O âmino. Sim. Âmino, né? O vitelo, que é toda essa parte que é importante no processo de respiração dele, circulação, tá? Sanguíneo. E aqui a gente tem essa casca para proteger ele, tá? Vocês viram que nos anfíbios, né? Nos anfíbios não tem essa casca protetora, assim, né? Aqui já tem, tá bom? Então, a fecundação deles é no vitelo, meninos, que vão armazenar, aqui, ó, no vitelo que se armazena os nutrientes, tá? Para a sobrevivência do embrião e desenvolvimento, tá? Sim. Aqui, né? A fecundação deles é uma característica que contribui para a vida em ambiente terrestre, tá? Então, o encontro dos gametas não é dependente de água para desenvolver. Em geral, o que a gente pode colocar, né? Que é o último parágrafo, né? Eles não apresentam cuidado parental, né? Apesar de algumas espécies constituírem ninhos e cuidarem de seus ovos até eclodirem, tá? O que seria esse cuidado
parental, né? Que os seus pais cuidem deles até que eles nascem e se desenvolvem. Mas algumas espécies acabam colocando seus ovos em ninhos e cuidam até o processo de eclosão. Alguma pergunta? Posso continuar? Sim. Sim. Continuando então, vamos falar da reprodução das aves, né? As aves, coloquei bem essa imagem aí porque resume tudo, né? Elas também vão apresentar sexos separados, tá? A fecundação das aves, ela é interna e o desenvolvimento é direto, tá? São todas ovíparas, tá? E os seus ovos também são amnióticos. Então, é bem semelhante à dos répteis, tá? Na questão dos ovos, tá? As aves, eles têm um dimorfismo. Nas aves é comum dimorfismo sexual, ou seja, a maioria vão apresentar sofisticados comportamentos de corte e de cuidado parental. O que quer dizer isso? A atração de um pelo outro para a procriação, para o acasalamento, e as aves já têm um cuidado parental, ou seja, todas as aves vão cuidar dos seus ovos até que eles se eclodam, viu? Ok. Então, elas chocam os ovos, né? Permanece cuidando dos filhotes por um certo tempo após o nascimento. Dificilmente vocês vão ver um filhote sozinho. Para ele estar sozinho, provavelmente... Ou ele caiu da árvore, que é assim que a gente vê. Ou ele caiu, ou então os seus pais eles foram então atacados por predadores, tá? Porque eles cuidam deles até mesmo eles darem conta de fazer tudo sozinhos. Nenhum é abandonado nesse processo, tá? De desenvolvimento. Okay. Agora, os mamíferos, né? Característica dos mamíferos. Vamos falar um pouquinho deles, né? Então, a gente tem 3 tipos, né? Os mamíferos, eles apresentam sexos separados, a fecundação deles é uma fecundação externa, tá bom? E o desenvolvimento deles também é direto. Eles também têm o cuidado parental, tá? Sim. Então, assim, é necessário, ocorre a atração pelo outro, né, para o acasalamento, por exemplo, que é o que a gente chama de comportamentos de corte, né? Ocorre essa ocorrência de comportamentos de corte, que é aquela atração que o animal tem de atrair a fêmea para se acasalar. Os gatos, por exemplo, emitem um som muito característico, né? Nesse processo de acasalamento, tá? A alimentação dos filhotes nos mamíferos é de leite materno, tá? Produzido pelas glândulas mamárias da mãe. Então, ele tem toda essa estrutura exclusiva, sabe? Dos mamíferos. Podem marcar esse primeiro parágrafo aí, tá? O primeiro não, é o segundo parágrafo. E o terceiro, que é uma característica que os mamíferos é vivípara, né? Onde as espécies ovíparas. Tudo isso se relaciona à gestação, tá? Então, por isso, a gente pode classificá-los em 3 grupos, que é os que eu coloquei aqui. Monotremados, marsupiais e os placentários. Então, vamos virar a página 34, e vamos ver o que significa cada classe desses, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um monotremado, tá? Como que são, né? São os representados pelos ornitorrincos, é um exemplo, tá? Aqui a gente tem as equídenas, né? Um exemplo também, tá? As equídenas, elas cavam buracos, tá bom? Podem pesar até 10 quilos. Então, eles são ovíparos monotremados, são tipos de mamíferos ovíparos. Os ovos são semelhantes aos dos répteis e aos das aves, tá? Como os demais mamíferos, os filhotes, eles são alimentados pelo leite materno. Então, o que diferencia o mamífero das outras classes de animais? É a alimentação, tá? Sempre tem aleitamento materno, viu? E os marsupiais? São os cangurus, né? Os cangurus são exemplos de marsupiais, que são mamíferos vivíparos. São os cangurus, os koalas, os gambás, cuicas, tá?
Período de gestação é curto, o filhote continua no seu desenvolvimento fora do corpo da mãe. E em muitas espécies dentro do marsúpio, sabe o que é o marsúpio, né? Essa bolsa aqui, ó. Tá vendo essa bolsa do canguru? Isso aqui que é chamado de marsúpio, tá? E esses animais, cangurus, koalas, gambás, são classificados dessa forma por conta disso, tá bom? Então, ó, eles têm esse marsúpio, que é uma bolsa com pregas no corpo da fêmea que protege o filhote. E o filhote termina de desenvolver dentro dessa bolsa, viu? Interessante, né? Alguma pergunta? Não. Vocês estão caladinhos hoje? E aí, por último, a gente tem os mamíferos placentários, né? Isso aqui representa a maior parte dos mamíferos, ó, mamíferos placentários. Olha que a girafa grávida. Aqui, girafa grávida. Então, tá presente, né? Nos cães, cavalos, capivaras, peixe-boi, entre muitos outros, né? São vivíparos, o embrião desenvolve no útero da fêmea, tá? Ligado à placenta. Então, é por meio dela que o embrião vai receber os nutrientes e gás oxigênio para a sua sobrevivência e para o seu desenvolvimento. Aí, como exemplo, a gente tem aqui no livro essa girafa grávida. Então, se desenvolve assim. Meninos, com isso, então, a gente consegue concluir esse conteúdo de reprodução dos animais. Eu pergunto para vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Não. Não. Não? Tranquilo? Tranquilo, então? Sim. Daniel, tô vendo só, sei lá, a Sim. janela. Tá Não, eu tava falando aqui. Eu tava falando. É porque eu tô almoçando. Você tá o quê? Almoçando. Você não tá fazendo outra coisa enquanto estou dando aula, não, né? Eu não, porque aqui. Eu só tô vendo. Ah, Daniel, que boa forma de assistir aula. O Daniel tá deitado. Não, tô aqui, ó. Tô no quarto de habitação. Ah, do jeito que tava a câmera, achei que você tava deitado. Tá bom, meninos. Brincadeiras à parte, vamos pro que é importante. Atividade, tá? Que eu gostaria que vocês fizessem nas páginas 34 e 35. É sobre esse conteúdo, façam no livro mesmo. Responda, tira a fotinha e me manda por e-mail, tá bom? Tá, ô tia Larissa, já te mandei a de história que eu fiz. Tá, é porque eu não abri o e-mail ainda, eu abro depois que eu finalizo as aulas, tá? Tá. As aulas do dia, ainda tem mais um ainda para dar? Sexto Então tá. ano. Então, meninos, ó, um recado importante. Não faltem sexta-feira no plantão, porque vocês vão ter atividade, tá? Tá. E tem presença também. Valendo ponto para você, tá bom? Então, alguma pergunta? Tranquilo? Não. Essa é a nossa atividade, então, de hoje, tá? Para vocês fazerem. Aí vocês me enviem essas atividades até segunda, porque aí toda terça-feira, depois que terminar minhas aulas do dia, eu vou ficar postando no grupo de atividades a correção, como eu postei ontem, tá bom? Ok. Aí vocês me enviem. Até mais, meninos. Bom resto de tarde para vocês. Tá, obrigada. Até amanhã. Tchau. Tchau, meninos. Beijo. Tchau. Até amanhã. Tchau.